Se você é um desenvolvedor e você quer levar o seu portfólio, seu website, seu aplicativo para o próximo nível, uma das coisas que talvez seja importante para o seu público é a internacionalização, a comunicação desse seu portfólio, desse seu aplicativo, desse seu website em diferentes idiomas, e é isso que eu vou te mostrar hoje com o Next.js 13.4 e algumas bibliotecas e quão fácil é de fazer isso. Se você não me conhece, meu nome é Bruno Killian e o meu canal é o Developer Deck 101, onde eu te ensino tecnologia web de uma forma simples, mas detalhada para você se transformar num profissional top 1% do mercado. E se você não sabe, esse vídeo faz parte da minha Masterclass de Next.js 13.4, uma playlist totalmente gratuita, sem pegadinha, sem nada, aqui no meu canal, onde eu te explico Next.js o mais atualizado possível nesse momento, de uma forma super detalhada, explicando cada uma das capacidades. Então, se você quer conhecer o Next.js, quer ser o melhor na sua área, me acompanha, me segue, clica no sininho, deixa seu like e, obviamente, eu quero te conhecer. Se apresenta aqui para a comunidade do canal, deixando os seus comentários aqui. E pode adicionar o @developerdeck e fazer o comentário que você quiser ali para eu saber que você está comentando. Mas vamos lá para o vídeo, pessoal. E o Next.js ele permite configurar o roteamento e a renderização do conteúdo do seu website, do seu aplicativo, do seu portfólio a vários idiomas e tornar ele adaptável a diferentes localidades, para você garantir até que mais pessoas tenham acesso ao seu conteúdo. E basicamente a localidade é um identificador da preferência do usuário por um idioma em uma determinada formatação que você quer no seu website. O que eu quero dizer com formatação? Se você entra no website em inglês, normalmente, por exemplo, a formatação de datas, de números, de preços, ele é diferente, por exemplo, aqui do Brasil e de outros países aí pelo mundo. E você utilizando algumas capacidades de entender da onde o seu cliente está vindo através de algumas informações que eu vou te mostrar nesse vídeo, você pode adaptar o teu site para que você tenha essa camada aí que faça automaticamente a identificação desse idioma, dessa localidade, e você possa adaptar o seu site conforme o usuário que está entrando nele, gerando muito mais engajamento. Pulo do gato aqui é o seguinte: tudo que eu vou mostrar nesse vídeo, você tem que entender um pouco de como funciona o middleware dentro do Next.js 13.4. Então eu vou deixar um card aqui no canal para esse vídeo. Vai lá para esse outro vídeo e assiste, porque tudo que eu vou mostrar no código aqui, basicamente é uma configuração desse middleware e algumas coisas de roteamento que eu também vou deixar no card aqui para você poder ver e entender como que vai funcionar essa brincadeira dentro desse framework para disponibilizar para o usuário essa capacidade de se adaptar conforme a localidade desse usuário. O que a gente vai fazer aqui? Esse vídeo ele vai ser um pouco diferente dos outros vídeos da Masterclass, onde eu vou codificando tudo. Por quê? Para você que está acompanhando já a Masterclass, tudo que eu vou mostrar aqui já foi visto em outros vídeos. É apenas você adequar onde você quer a lógica dessa capacidade de internacionalização nas capacidades do Next.js 13.4 e acima. Então eu deixei já um projeto preparadinho aqui para a gente ir linha por linha e eu mostrar para você e explicar o que está acontecendo por debaixo das cortinas para garantir essa capacidade ao usuário. E aqui, pessoal, a gente está no nosso aplicativo que eu utilizei utilizando npx create react app @latest e basicamente respondi algumas perguntas aqui que a linha de comando do Next te faz para criar o projeto. E eu tenho o navegador aberto aqui e eu vou começar realmente fazendo uma demonstração do que acontece primeiro nessa parte de internacionalização. Então, como que a gente vai fazer? Você já deve saber que quando você starta o teu server aqui local, você tem a capacidade de entrar dentro do teu website, do teu aplicativo.
E esse aplicativo, a primeira coisa que você tem que perceber, e eu vou fazer isso de novo para você, eu fui diretamente na raiz do aplicativo e quando eu dou Enter, vocês podem ver que ele já identificou que a minha língua padrão é o português e ele meio que redirecionou para um PT. E um dos pontos que você pode fazer, além de fazer essa capacidade automática, é você ter um switcher dentro do seu website, do seu aplicativo, do seu portfólio, onde você escolhe o idioma. Então, por exemplo, se eu quisesse que fosse em espanhol, eu poderia, preste atenção aqui, localidade atual, seja bem-vindo através de um React Server Component, e aqui eu tenho também um client component que tem basicamente aquele geração de estados de incrementar o número ou decrementar um número aqui, só para vocês entenderem o que. Como a gente está falando de Next.js na versão mais atualizada, a gente está falando de utilizar muito React Server Components. Então, o Client Server Component, eles tratam algumas coisas de forma diferente, então eu tenho que mostrar para vocês realmente como funciona de duas formas aqui para você poder utilizar. E aqui dentro, se vocês olharem, eu tenho inglês e tenho espanhol. Vamos começar pelo espanhol. Quando eu clico aqui, vocês podem ver que ele já mudou a minha localidade, trocou aqui para seja bem-vindo por bienvenido, e trocou também para increment, decrement, ou incremento, decremento, para decremento, incremento aqui para nós. E a mesma coisa em inglês. Aí eu tenho decrement, increment e welcome. Uma coisa que vocês podem perceber é que automaticamente, né? Automaticamente não. Quando a gente clica no botão aqui, ele troca para nós. Só que outra vez, eu vou refrisar isso. Quando eu estou caindo na padrão, ele vai identificar através de uma propriedade que eu já vou mostrar para vocês aqui de definição do usuário. E também vou mostrar para vocês como vocês fazem para testar isso de forma efetiva, esse comportamento automático. Até aqui, se vocês olharem, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar isso aqui e eu tenho uma rota de products, de produtos aqui também, que pode estar traduzido também. Olha que legal, se eu colocar barra products aqui dentro e entrar, olha o que acontece. Ele automaticamente também coloca o idioma padrão, muito parecido como vocês veem em outros websites aí. E aí a gente já consegue ter também a linguagem, se a gente quisesse configurar ainda mais essa página de produtos aqui com as informações em diferentes idiomas, a gente poderia fazer isso também. Vamos entrar no código agora para eu mostrar para vocês como funciona isso. Primeiramente, deixa eu dar uma geral aqui na aplicação, como a gente fez. Aqui dentro eu tenho uma pasta app, como vocês já conhecem, que é a pasta onde a gente faz todo o desenvolvimento. E aqui dentro eu fiz o seguinte, eu coloquei um lang, que é a nossa língua padrão, entre colchetes, pessoal. E, de novo, se você não entende como funciona isso, nos cards aqui de roteamento, nos vídeos de roteamento, eu mostrei para vocês como você faz isso e para que serve. Mas eu não vou ser sacana, eu vou falar para vocês o que acontece, tá? Aqui no navegador, esse PT aqui, quando eu passo depois da barra, ele basicamente cria uma variável lang aqui que a gente pode utilizar nos nossos componentes. Obviamente, o ideal é que você saiba nos detalhes e entre nos cards aqui como funciona toda essa parte de roteamento. E aqui dentro eu tenho uma pasta products e uma page, o nosso componente de page aqui dentro. Vocês podem ver também que eu não tenho um page na raiz do projeto. Eu tirei esse page da raiz do projeto aqui, porque todo o nosso website vai ficar dentro da pasta, entre aspas, lang aqui, para a gente poder configurar multilínguas. Há diferentes formas de fazer e utilizar essa pasta lang, né? Mas essa é uma maneira que eu acho bem eficaz para você fazer isso. Aqui dentro também a gente tem a página de produtos, que tem um page também, exatamente como a gente entrou no roteamento. Na verdade, aqui, ó, no layout eu não tenho nada, é meu layout normal, deixa eu até diminuir um pouco aqui, o meu layout normal, como vocês já conhecem, eu vou deixar no card aqui quando eu falo de páginas e layouts, também para você saber isso nos detalhes aí na Masterclass. Dentro da nossa pasta Page, pessoal, a gente tem algumas coisas a mais, na verdade.
Deixa eu entrar aqui um pouquinho nessas coisas a mais. Vocês podem ver que eu tenho alguns imports aqui dentro. Eu criei uma pasta lib, que nem eu mostrei lá na estrutura de projetos, que eu vou deixar no card também aqui, se você quiser ver uma estrutura de projetos eficaz para trabalhar com Next.js, onde eu tenho também uma funcionalidade chamada Get Dictionary, que basicamente é o dicionário dos idiomas entre português, espanhol, inglês e qualquer outro idioma que você quiser incluir também. Eu tenho um loqueio que está nesse arquivo, que eu vou mostrar cada uma das coisas para vocês, e tenho um switcher. O switcher nada mais é do que esse componente que está aqui em cima, para a gente poder mudar a linguagem. O counter é esse componente aqui. E olha só, aqui dentro, com o params, se você não viu, de novo, vai nos de roteamento, a gente pega a linguagem aqui, que é o PTESN, que está aqui, e eu tenho um tipo também chamado Locale. E aí eu basicamente, como estou num server component, eu posso utilizar a sync e a wait aqui dentro para pegar o nosso dicionário e poder passar isso dentro do nosso website. Na montagem da página, eu tenho meu loqueio switcher, eu tenho o dicionário, que basicamente eu digo qual que é essa linguagem aqui, e aí eu tenho o nosso componente servidor, que na verdade já é a minha página aqui, e dentro da minha página, lá só na pontinha aonde eu preciso ter a interatividade com o cliente, eu crio um componente cliente chamado counter. Então vamos lá só dar uma olhada nessa estrutura super rápida aqui. Olha só, pessoal, vou entrar no loqueio switcher, que é esse nosso que faz a mudança dos idiomas, e aqui dentro eu recebo um dicionário e eu recebo algumas coisas, tá, pessoal? A primeira coisa que eu recebo, eu utilizo um hook chamado usePathName, que ele basicamente pega o que está aqui, ó, logo depois do barra para a gente, e aí eu tenho uma função de redirecionamento dentro desse switcher. Quer dizer que quando eu clico no botão aqui dentro, eu vou redirecionar ele para uma rota diferente, baseada na língua que a gente está trabalhando, e basicamente a gente faz isso porque a gente está utilizando o parâmetro de URL para poder fazer esse direcionamento do usuário. E aqui dentro, pessoal, nada mais do que pegar os meus idiomas que eu tenho disponível, que é só o PTESN, que eu defini isso, e eu coloco um redirecionador aqui para que a gente possa realmente fazer o redirecionamento através de um link para as páginas entre EN, ES e PT aqui dentro, tá? Eu estou fazendo assim, pessoal, mas dá para fazer de outras maneiras também. Voltando na nossa página inicial, o que acontece? No counter, eu tenho também um componente de contador que a gente também passa o dicionário, usa um state só para a gente poder guardar as informações aqui do lado de aumentar e diminuir, e utilizo também o dicionário para pegar basicamente o quê? As nossas informações decremento, incremento, ou, por exemplo, increment, decrement aqui, tá? E aí, pessoal, vamos lá. Como que a gente faz a configuração do idioma? Obviamente, não é a coisa mais legal do mundo fazer isso, por quê? Porque é um pouquinho chato e trabalhoso. Porque você trabalhar com essa parte de internacionalização, cada um dos labels que você quer ter no seu aplicativo para você controlar, você precisa guardar esse label increment, decrement. Eu preciso colocar, por exemplo, aqui a mensagem de boas-vindas em diferentes idiomas. E como a gente faz isso? Dentro do projeto, a gente vai criar basicamente o seguinte. Eu criei uma pasta Dictionaries, ou dicionários, onde eu vim em português aqui. Primeiro, na verdade, eu vim em inglês, porque quando a gente desenvolve, o ideal é que você trabalhe no idioma de inglês para você ter uma escalabilidade maior, porque talvez você esteja fazendo o seu projeto, o seu produto, por exemplo, utilizando Next.js e outras linguagens, mas se isso
dá muito certo, a probabilidade é que você contrate outros programadores em outros países também para ajudar. E você também, quando está desenvolvendo, você quer ter a garantia que você tenha um skill aonde seja um skill global, onde você de repente possa trabalhar remotamente para uma empresa estrangeira e o padrão de desenvolvimento é em inglês. E aqui eu tenho o EN, que olha só, basicamente par de valores. Eu tenho Server Component, Welcome, ele basicamente dá essa mensagem de welcome aqui. Eu tenho dentro do counter increment, decrement, que são esses dois botões, e a gente tem o current locale, olha só. Aqui dentro, configuração regional. Se eu colocar em espanhol, ele vai para espanhol. Se eu colocar em inglês, ele vai para inglês. E a mesma coisa você pode colocar no título que eu esqueci quando eu estava montando o aplicativo aqui. E aí, o que acontece? Cada outro idioma é basicamente você clicar aqui, ó, igual, e você muda só os valores de cada informação de idioma em espanhol e cada informação de idioma em português. E aí, de uma certa forma, a gente precisa conseguir utilizar isso ali dentro. Por quê? Porque, por exemplo, se eu voltar aqui na nossa página de produto aqui, olha o que acontece. Eu tenho uma função getDictionary, que eu passo o idioma padrão que está aqui na URL, né? E eu aqui utilizo o dicionário com uma chave, current locale. Se eu for de novo nos meus dicionários aqui dentro, ó, e abrir em inglês, eu tenho o meu current locale aqui dentro. E aí ele vai pegar, segundo a nossa chave, o valor que a gente vai colocar no label aqui dentro. Por isso que eu falei que é um negocinho meio chato de fazer. É chato porque é trabalhoso, mas é simples a funcionalidade. Tem que lembrar também, pessoal, que a gente está trabalhando com o Next.js e tem um monte de coisas que a gente pode melhorar nesse código aqui, porque a gente tem capacidades. Lembra que eu falei lá em data fetching? Eu vou deixar o link no card aqui de data fetching, aonde quando a gente faz fetch, a gente normalmente tem o comportamento padrão de get, aonde esse retorno do get ele é cacheado para a gente pode utilizar a função de cache também dentro do Next.js para a gente manter isso em cache para esse usuário aqui para ficar cada vez mais rápido, tá? É uma maneira de vocês poderem melhorar esse código também. Eu vou deixar o código no GitHub também na descrição do vídeo. E aí, pessoal, olha só. Eu fecho aqui os dicionários, né? E eu lembro que eu falei da pasta lib. Na pasta lib, eu tenho um getDictionary.typescript. E aqui dentro, o que eu tenho, pessoal? A primeira coisa que eu tenho aqui, eu digo que isso aqui vai funcionar só em server. Não adianta você utilizar isso num componente cliente que ele vai dar erro. Eu estou forçando isso. E eu criei um arquivo i18nconfig para tipificar. Deixa eu entrar aqui e mostrar para vocês. É basicamente uma tipificação aqui dentro, aonde dentro do i18n eu tenho um locale principal, um local principal para nós, tá? E essa localidade principal tá como português, porque a gente está no Brasil e eu gosto de colocar as coisas para o nosso idioma aqui. E aqui eu tenho todas as localidades que eu tenho que utilizar, ou que eu vou utilizar, por exemplo, PT, ES, EN. E se você quiser, por exemplo, utilizar francês, chinês, o que você faria? Você viria aqui nos dicionários, duplicaria esse EN JSON e trocaria para chinês e colocaria, por exemplo, em chinês ou francês os valores aqui dentro. E você faria o que além disso? Uma vez que você tenha ali no locale adicionar, por exemplo, aqui, deixa eu colocar FR para francês, por exemplo, uma vez que você tenha em francês isso aqui, aqui já está pronto o nosso tipo. Podem ver que eu exporto um tipo aqui dentro. Do tipo, eu estou inferindo type of o i18n para que esse tipo tenha esses atributos, nada demais. E aqui, olha só,
eu enumero todos esses dicionários aqui para ficar mais fácil para a gente aqui quando você tem o lint e o TypeScript utilizando. O que que eu faço, pessoal? Eu pego uma variável, crio como nome de dicionário e para cada um dos idiomas eu coloco uma função que eu vou executar, onde ele vai importar o EN, o S, ou o PT ou o BR, depende do que eu estiver utilizando. E aqui eu exporto a nossa função assíncrona, onde a gente passa um bloqueio e aí ele tem acesso a EN, ES, PT. Basicamente o que está acontecendo aqui, pessoal, vou voltar lá no page, dentro da pasta lang, olha só. Eu venho aqui, uso o nosso get dictionary, ó, vou dar um pulo lá. Utilizo o get dictionary, passando o nosso idioma, e aí ele passa o nosso idioma aqui. Se ele for PT, ele vai vir aqui no dicionário e vai executar PT. Se for ES, ele vai executar isso e isso. Por que que eu faço isso, pessoal? Para eu não sair importando todos os idiomas de uma única vez e importar só os necessários para a utilização do website. E depois, olha só, Dictionary, Current Locale, eu passo a chave que está lá no nosso arquivo JSON ali dentro. Super, super simples, tá, pessoal? E aí, beleza. E aqui, o que que eu vou mostrar para vocês, pessoal? Basicamente, como que a gente faz essa brincadeira de ele identificar o idioma atual do cliente ou preferencial do cliente e fazer toda essa jogada, esse redirecionamento automático para a gente. Eu utilizo esse middleware. O que que esse middleware faz? De novo, eu deixei no card, vou deixar na descrição a parte de middleware também, que nada mais é, deixa eu começar assim, ó. Deixa eu diminuir. A gente tem algumas coisas aqui. Eu tenho uma configuração que eu expliquei lá no vídeo de middleware e a configuração diz assim para mim: quais rotas eu vou escutar? Eu quero escutar todas as rotas, inclusive a raiz do nosso website, então desde o barra do nosso website para frente. Eu quero, por exemplo, só escutar as rotas de produto, eu quero só escutar as rotas de blog, para eu fazer alguma capacidade, é isso que você faz aqui nesse config. Você diz quando que esse middleware vai escutar alguma mudança de rota no nosso website, no nosso aplicativo, no nosso portfólio. E aqui dentro, o que que a gente utiliza? A gente utiliza expressões regulares, principalmente, para a gente dizer quais são essas rotas. Então, por exemplo, no meu caso aqui, eu montei dizendo assim: eu quero que você escute tudo desde o barra aqui para a gente, só que eu quero que você ignore tudo que estiver dentro da pasta API, se eu tiver aqui dentro. Então, por exemplo, se eu tivesse uma pasta API aqui dentro e a gente tentasse executar algum route handler, que eu vou deixar aqui também no card, se você não sabe como fazer route handlers, para você ver, se eu não quero que isso passe ou execute o nosso middleware quando a gente está com alguma funcionalidade na pasta API, você vai fazer isso. Eu vou vir aqui de novo, vou deletar minha pasta API porque eu não tenho nada. Ou seja a pasta _next, static, next image, 5echo, por exemplo. Então eu consigo dizer o que que eu não quero ou que seja escutado, ou o que eu quero ignorar, ou que eu quero que esse middleware ignore quando a gente estiver trabalhando nas nossas rotas. Nesse caso, _next e API. E aí, obviamente, a API a gente cria, o _next ele tem algumas funcionalidades, como parte de image, para a gente melhorar as imagens e ser mais performático, etc. Então, ele tem esse _next. Bom, uma vez que eu digo o que que eu quero escutar, o que que eu preciso, entre aspas, interceptar, eu preciso ter uma função chamada middleware que recebe um request. Então, quando eu faço uma requisição do cliente aqui para o navegador, ele faz uma requisição, meu navegador faz uma requisição para o Next e ele vai passar por essa função. Deixa eu provar isso para vocês aqui. Console.log, e aí eu vou colocar request aqui para nós, request, e aqui eu vou colocar bem assim, ó, passou por aqui, vírgula. E aí eu vou vir aqui, vou fechar, e aí eu venho aqui, olha só, passou por aqui, deixa eu procurar o passou por aqui, aqui ele já está request, né, mostrando tudo, ó, passou por aqui, né, pessoal? Então ele já começa por aí.
Se por acaso, deixa eu mostrar para vocês também, eu tivesse uma pasta API, se eu vier aqui e colocar barra API, pessoal, pode ver que ele tenta ir para a API, mas ele não passa no passou por aqui. Ele vai até dar erro aqui porque a gente não tá, eu não criei nada ali dentro. Mas é só para exemplificar para vocês aqui dentro isso. Então vamos lá dentro de novo. Vamos fechar aqui a nossa parte aqui, voltar para a nossa inicial. E aqui, pessoal, o grande pulo do gato é o seguinte. Deixa eu executar de novo aqui para nós. E eu vou procurar algo aqui na nossa requisição. Olha só, pessoal, basicamente toda a funcionalidade automática aqui, ela está sendo baseada num header que vem para nós aqui dentro, que se chama Accept Languages. E aí ele mostra para a gente, ó, tem o PTBR aqui para a gente. Muitas vezes o que pode acontecer, eu posso ter mais de uma dentro do meu Accept Language aqui para nós, e ele vai ter, por exemplo, uma probabilidade, um valor de peso de qual é a preferencial para nós. E tudo isso roda em cima dessa brincadeira toda aqui para nós. E aí o que acontece? Olha só, eu posso pegar o pathname, né, que eu estou indo, por quê? Porque só porque eu coloquei no barra aqui dentro, ele manda para o PT. Mas o que, que acontece se eu chegar a fazer o seguinte, ó, console.log, e eu vou mostrar para vocês o que tem no pathname. Pathname. Eu vou executar aqui para nós, e vou vir aqui, e vamos colocar products aqui. Olha só o pathname, o que, que ele traz. PT Products para nós aqui dentro, só para vocês verem o que vem no pathname aqui para a gente. E aí, o que, que ele faz? De novo, aqui só estou com um exemplo, que na verdade eu configurei isso aqui no config, né, que eu já mostrei para vocês, e o que, que ele faz. E aqui, se você tiver alguma coisa a mais que você quiser adicionar, aqui tem uns exemplos que eu vou deixar para vocês em relação à configuração. Aí, a primeira coisa que eu faço, pessoal, olha só, verifique se há alguma localidade suportada no nome do arquivo. Então, o que, que eu faço? Como é que eu vejo se tem alguma localidade suportada? Porque, assim, imagine que a gente tem aqui PT, português, ES espanhol, EN inglês. Imagine se o cara vem da França. O que, que eu estou olhando aqui? Eu estou indo lá na i18n que eu criei, em Locales, e estou olhando se tem uma localidade aqui. E aí eu já tenho essa parte configurada e eu basicamente utilizo o JavaScript padrão aqui para a gente poder fazer essa brincadeira toda para nós aqui dentro. E aqui eu verifico que se realmente tiver um pathname que eu não tenho uma localidade, eu preciso redirecionar ele para a localidade padrão. Se por acaso o navegador do cliente não tiver essas informações de localidade, a gente precisa, obviamente, mandar ele para uma localidade padrão aqui para nós. Então, agora que eu mostrei isso para vocês, pessoal, e o motivo de eu não sair codificando tudo isso aqui para vocês, é que isso é basicamente copy and paste, né, pessoal? Isso aqui vai servir para qualquer coisa e eu vou deixar no GitHub. Nem faria sentido eu realmente escrever tudo isso. Só que antes da gente terminar, é o seguinte, olha só. Se por acaso eu não tiver uma localidade aqui, eu vou fazer um if, obviamente, para dizer que não tem localidade. Se não tiver a localidade, ele vai utilizar o nosso método getLocale. E aí, como que funciona, pessoal? Vou fechar aqui e vou abrir o getLocale. O getLocale, ele vai utilizar alguns imports que são importantes, tá? A gente tem um import do format.js. Então, para você fazer funcionar esse projeto, você tem que fazer um npm espaço i ou install essa biblioteca aqui. E depois a gente tem o que é chamado negotiator, que você tem que também fazer um npm install negotiator. O negotiator é o seguinte, eu passo as localidades
e o negotiator ele vai fazer uma lógica específica para falar assim, cara, se veio o cliente com mais de uma localidade, qual que é a mais inteligente de eu passar o meu site para esse usuário, né? Então ele olha lá as informações que a gente passa para ele e faz o trabalho de escolher a melhor localidade para o usuário. Vamos olhar a função aqui. O negotiator ele basicamente espera um objeto simples, então a gente precisa transformar os cabeçalhos. Por quê? Como eu falei para vocês, pessoal, vamos lá, deixa eu fechar aqui de novo, deixa eu startar aqui. E eu vou vir aqui, eu vou entrar. E quando a gente entra, a gente tem 1 milhão de cabeçalhos aqui e a gente tem o accept language aqui. Então ele passa essas informações e o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar esse cabeçalho e a gente vai transformar ele em um objeto do tipo record, que é uma chave string, e o valor string, e é isso que a gente faz aqui. Se vocês quiserem ver o que, que o negociador faz, na verdade eu já estou fazendo, eu já estava, vamos colocar o negociador aqui, ó. Negociador. O que, que o negociador vai receber? Deixa eu fechar aqui e vou dar um Enter aqui de novo. Olha o que, que o negociador faz. Cadê? Ó? Negociador. Ele vai pegar o accept, vai pegar o accept language, connection, todos esses headers aqui vai colocar em chave valor para nós. Beleza? Aí, vou comentar. E aí a gente pega os bloqueios que a gente tem aqui dentro, que é o que a gente já deixa fixo. A gente tem os headers que a gente precisa para negociar, né? E a gente precisa passar isso para o negociador. Então, a gente cria uma instância aqui do negociador e a gente passa os headers para ele e dá um ponto language. A gente executa o ponto language para a gente com os bloqueios que a gente tem. Então, a gente passa os headers bonitinhos ali dentro e dá um ponto language e fala assim, olha só, negociador, você pode negociar tudo o que você quiser, mas faça uma negociação baseada nas localidades que eu tenho disponível para o usuário aqui dentro. Então, quando você vai negociar alguma coisa, você vai ter restrições e regras. Eu estou dizendo que as minhas regras de negociação são baseadas nas localidades que eu tenho. E aí, olha só o que, que vai acontecer. O match locale, ele vai receber os languages do negociador. Ele vai passar o locale, ele vai receber os locales e a gente vai passar também o default locale para ele fazer um match para a gente e retornar o locale mais indicado para o nosso usuário, que no caso, pessoal, do meu navegador aqui, ó, é português, porque eu deixo tudo em português, o meu Windows está em português, etc. E vem aqui. E agora, só para a gente finalizar o vídeo aqui, o que, que acontece, pessoal? Como que eu faço para testar aqui se, pô, eu não quero mudar a língua do meu Windows, do meu navegador, etc. Eu vou mostrar um negócio aqui para vocês. Ctrl Shift I ou Command Shift I, tá? Ou se você não tá, ou se não tá rolando, você pode clicar com o botão direito inspecionar página aqui dentro. E a gente tem, deixa eu ver se eu aumento um pouco mais aqui, ó. A gente tem essas abas aqui. Só que essas não são as únicas, tem essas também aqui dentro. Mas não é a única coisa que a gente tem no navegador. Vocês estão vendo esses 3 pontinhos aqui, ó? Aqui, você clica nele e tem algo chamado More Tools, ou mais ferramentas, se tiver algumas outras coisas aqui. Aí você desce e tem um negócio... Aí você desce aqui e tem algo chamado sensores. Eu vou clicar aqui e vou aumentar um pouquinho aqui para nós isso aqui. Olha só, pessoal, eu tenho alguns sensores. Sensores aqui nessas ferramentas, elas servem para te ajudar, por exemplo, eu estou passando outras coisas como algumas orientações aqui, latitude, longitude e etc, para a gente poder testar funcionalidades que são dependentes aí
do cliente que tá acessando a nossa aplicação. Quando eu falo cliente, por exemplo, o nosso navegador, o Chrome, Firefox, etc. E aqui dentro eu estou com o location com não override. Você que tem que clicar aqui e tem algumas opções de você já deixar pré-configuradas aqui ou dizer, e se não tiver disponível a localidade, você pode fazer para testar, porque obviamente você tem que testar essas coisas. Eu vou clicar em Other. Olha que legal. Quando eu clico em Other, tá vendo que eu estou sempre sendo redirecionado para PT, né? Eu tiro tudo aqui, dou um Enter, eu vou para PT. Se eu colocar ES, o que vai acontecer, pessoal? Se eu voltar no meu navegador aqui, e eu der um Enter, ele me mandou diretamente para o meu ES/ES. Mesmo que eu vá, por exemplo, para Products aqui, até vou fazer uma coisinha rapidinha para vocês, vou voltar aqui. Deixa eu fazer o seguinte aqui, vamos voltar aqui no nosso middleware e vamos fazer o seguinte aqui, pessoal. Vamos vir aqui no nosso middleware. Onde é que a gente faz a brincadeira aqui? Peraí. Tá muito grande as coisas aqui, né, pessoal? Eu vou vir aqui, e vou pegar os headers aqui, vou fazer de novo um console.log headers. Vou dar um espaço só para a gente fazer um negócio aqui, pessoal. Só para vocês verem uma coisa. Problema aqui, deixa bem aberto aqui para nós. Aí, olha só. Se eu pegar aqui, pessoal, deixa eu ir lá para o fundo. Se eu pegar aqui e trocar para inglês EN e for direto no /product sem nada, olha só o que vai acontecer. Ele já vai para inglês. O que aconteceu? Com os meus sensores aqui, eu consigo sobrescrever os headers aqui que vem do nosso navegador para a gente poder fazer a diferença aqui para nós. Então, eu posso colocar ES de novo, se eu for direto em Products, ou se eu vier aqui, por exemplo, e colocar Products direto, a gente vai com NOS. Então, lembre-se, pessoal, de vir aqui e colocar no overwrite para você não se perder aí nas brincadeiras que você fizer. E esse era o vídeo que eu queria mostrar para vocês hoje. Se você chegou até aqui, vocês podem ver que eu entro bem nos detalhes para realmente melhorar cada vez mais os seus skills de desenvolvimento. Como eu falei no começo, esse é mais um vídeo da Masterclass de Next.js 13.4 que eu tenho aqui na playlist, eu vou deixar no card. E se você está aqui, obviamente, não se esqueça de se inscrever, clicar aí no sininho, deixar seu like, o que eu peço muito que para ajudar a crescer esse canal eu poder compartilhar cada vez mais esse conteúdo aí, aumentar a nossa comunidade para poder trazer cada vez mais e melhores conteúdos para vocês. Comentem, comenta o vídeo, coloca no comentário @developerdeck101 espaço, faz o teu comentário, pode colocar meu tag, vai lá nas suas redes sociais, posta aí esse vídeo, compartilha a playlist. E esse era o vídeo de hoje, eu vou deixar no GitHub para vocês também. Hoje eu não codifiquei porque eu achei que não faria sentido codificar, era melhor explicar as capacidades, fazer uns consoles.logs para vocês, porque isso é só vocês copiarem e até servir de base para o aplicativo de vocês. Obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.